Olá, meus queridos, tudo bem? Seja bem-vindo, você está no canal Momento com Deus. Querido, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você um dia aceitou o chamado de Cristo? Você está sendo fiel ao chamado de Jesus? Jesus, ele te chamou, ele depositou em ti uma confiança, ele te deu força, ele te deu fé, ele te deu amor. Você está sendo fiel a esse chamado? Tem uma passagem muito linda, muito interessante. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o verso é o 9. Conta uma história de um homem que um dia ele aceitou o chamado de Cristo. Ele foi fiel até o fim. Sabe, nós temos que ser fiel àquilo que foi colocado nas nossas mãos. Se você quer saber um pouco mais sobre essa mensagem, essa história, eu te conto nos próximos minutos. Não saia daí, eu volto já. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, diz assim: Saindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de imposto, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou e seguiu. Querido, quem era Mateus? Mateus, ele era um judeu. Mateus, ele era publicano. Mateus, ele trabalhava para o Império Romano. Mateus, ele cobrava imposto de sua nação. E todos aqueles que trabalhavam para o Império Romano era tido como traidor. Mateus, ele era um crente, ele era cristão. Mateus estava proibido de entrar no templo. Por que ele estava proibido? Porque todo aquilo que era tido como traidor, como ladrão, eles não podiam cultuar ao Senhor, eles não podiam entrar no templo, porque está escrito na lei que todo ladrão, todo aquele que era impuro, não poderia entrar no templo. Mateus era considerado como impuro. Mateus, ele recebeu essa proposta para trabalhar para o Império Romano, porque Mateus, ele tinha sua família, ele tinha que sustentar a sua família, ele tinha que levar o pão de cada dia para a sua casa. Mas esse homem, talvez ele era um homem íntegro, talvez esse homem ele não roubava que nem os demais, cobrava imposto abusivo, mas Mateus, um dia ele teve a sua vida mudada. A Bíblia diz que Jesus passando ali e viu Mateus sentado na coleteria de imposto. Jesus, ele olhando para Mateus e disse: Segue-me. Sabe, querido, como era a vida de Mateus? A todo lugar que Mateus ia, Mateus ele era julgado. Quando Mateus passava, eu imagino que a multidão falava: Está vendo aí o traidor, olha o ladrão, olha esse ladrão. Mateus, ele carregava em si um nome chamado de traidor e de ladrão. Querido, ninguém quer carregar esse nome de traidor e de ladrão. Mateus, ele carregava essa marca consigo. Mateus, ele estava vivendo um dilema muito difícil. Mateus, ele sabia que um dia a sua história poderia mudar. A Bíblia diz que Jesus passando ali e viu Mateus sentado na coleteria de imposto. A Bíblia diz que Jesus, ele chamou Mateus. Jesus disse: Segue-me. A Bíblia diz que Mateus, ele largou tudo e seguiu Jesus. Querido, que maravilha, né? Quem sabe Mateus, ele ouviu falar de Jesus. Quem sabe Mateus, ele ouviu falar que quando Jesus estava descendo do monte, ali chegou um leproso, todo cheio de lepra. Esse homem chegou, se prostrou diante de Jesus e Jesus curou esse leproso. Quem sabe Mateus, ele ouviu falar aqueles demoniados lá de Gardaleno, Jesus restaurou a vida daqueles homens. Quem sabe Mateus, ele ouviu falar da filha de Jairo, que Jesus restaurou a filha de Jairo. Quem sabe Mateus, ele ouviu falar que aquela mulher do fluxo de sangue foi restaurada, teve a sua vida curada, teve a sua vida mudada porque tocou em Jesus. Agora Mateus, ele só precisava ter uma oportunidade para mudar de vida. Você que está me assistindo, você precisa ter uma oportunidade, querido, para mudar de vida. Você precisa ter uma oportunidade. Jesus está dando essa oportunidade. Eu quero te dizer, querido, você que parou para assistir esse vídeo, eu quero te dizer: vai em uma igreja mais próxima da tua casa, conversa com o pastor e diz: Pastor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Você que está afastado, renova a tua aliança com o Senhor. Você ainda que não aceitou Jesus como o seu único suficiente Salvador, chega num pastor e diz: Senhor, eu quero ter uma mudança de vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Mateus, ele seguiu a Jesus. Mateus, ele passou o dia com Jesus. A Bíblia diz que no dia seguinte, querido, Mateus, ele oferece um banquete na sua casa. Agora Mateus tem um novo amigo. Aonde Jesus estava, a multidão seguia. Agora Mateus, ele prepara um banquete na sua casa e manda chamar o seu mais novo amigo. Querido, que maravilha, que história fantástica. Agora Mateus, ele se vê agora
restaurado. Agora aqueles que julgavam Mateus não julgam. E agora Mateus, ele chama Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa. É interessante saber, querido, que aonde Jesus estava, as pessoas estavam junto com Jesus. As pessoas que seguiam Jesus, querido, eram aquelas pessoas a qual a sociedade rejeitava, assim como a sociedade rejeitou Mateus. Eram as pessoas que eram tidas como ladrão, prostituta, assassino, aquelas pessoas a qual a sociedade rejeitava, aquelas pessoas que não eram dignas de estar no templo. Só que poderia cultuar o Senhor naquela época era só os que se julgavam ser santo. Essas pessoas se julgavam ser santo. Só essas pessoas tinham a oportunidade de entrar no templo. Mas essas pessoas estavam enganadas, porque o verdadeiro mestre do mestre estava ali. A Bíblia diz que Jesus ali na mesa, sentado com Mateus e as pessoas ao redor de Jesus. Sabe, como é bom a presença de Jesus. A presença de Jesus é maravilhosa. A Bíblia diz, querido, que na presença de Jesus, até a tristeza, ela se converte em alegria. Que maravilha, né? Aquelas pessoas que chegavam até Jesus, eram as pessoas tidas como traidor, as pessoas ladrões, assassinas. Essas pessoas que até Jesus, ela queria ter uma mudança de vida. E a Bíblia diz que ali os fariseus chegaram até o discípulo de Jesus e disse: o mestre de vocês diz que é santo, por que ele come com pecadores e publicanos? Jesus, ele ouvindo isso, e disse: olha, os bons necessitam de médico? Ele respondeu: não. Jesus disse: eu vim fui para os doentes, eu vim fui para os perdidos, eu vim fui para resgatar aquele que se perdeu. Querido, que maravilha, aleluia. Jesus veio fui para resgatar aquele que se perdeu, porque os bons não necessitam de ir ao médico. As pessoas salvas não precisam ser salvas. Jesus está dizendo: olha, vocês julgam ser salvos, vocês não precisam ser salvos, mas eu vim foi para salvar o que se perdeu, eu vim foi para resgatar aquele que estava perdido. E Mateus estava perdido. Mateus estava perdido, mas Mateus ali, ele foi achado por Jesus. Mateus e aquelas pessoas que estavam ali tiveram a sua vida mudada. Você que aceitou o chamado de Jesus, seja fiel ao chamado de Cristo. Aliás, que persevera até o fim. Seja fiel ao chamado de Jesus. Mateus, ele foi fiel até o fim. Mateus, ele escreveu a sua própria história. O primeiro livro do Novo Testamento está registrado em seu nome, Mateus. Que maravilha, né? Jesus, ele muda a história de qualquer ser humano. Um dia, Jesus, ele passou na porta de Mateus e fez um convite. Mateus seguiu. Um dia, o Senhor, ele estendeu a mão para mim. Eu, filho de pastor, filho de pastora, um dia eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu quis conhecer as outras coisas do mundo. Mas um dia o mestre, ele passando em frente e me estendeu a mão, me fez o convite. E hoje estou aqui pregando a mensagem para você. Se você quer ter a tua vida mudada, querido, receba o chamado de Jesus. Receba, porque Ele está à porta. Ele está te chamando, Ele tem pressa e Ele quer te salvar. Querido, que Deus abençoe a tua família e que as bênçãos do Senhor repousarão sobre ti. Querido, fica na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.